MDM desafia o governo a publicar lista nominal dos beneficiários do subsídio ao transporte. Lourdes Mutola lamenta adiamento de provas de atletismo devido à realização de um espetáculo musical. A Rússia proíbe japoneses de entrar no seu território em retaliação às sanções impostas ao país. Muito boa noite e bem-vindo ao jornal. O ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, reuniu-se com a FEMATRO para discutir como é que as partes podem definir reformas que garantam um sistema de transporte condigno e seguro. Mateus Magala chegou ao Ministério dos Transportes e Comunicações há mais de um mês. Um dos seus primeiros testes como novo ministro do setor foi lidar com a paralisação dos transportes de passageiros a 4 de julho corrente nas cidades de Maputo e Matola. De lá a esta parte, os encontros com a Federação Moçambicana dos Transportadores Rodoviários de Moçambique, FEMATRO, têm sido regulares. E nesta sexta-feira, um dia depois do início do pagamento das compensações aos transportadores, Mateus Magala voltou a reunir-se com a FEMATRO, quadros do seu ministério, da Agência Metropolitana de Transportes de Maputo, das associações dos transportadores da zona metropolitana e da cidade de Maputo. Discutimos perspectivas, o que é que nós queremos fazer com este setor no nosso país, o que é que nós queremos atingir e como é que vamos fazer. E penso que, em geral, há um consenso, há uma comunhão de ideias de que soluções estão aqui e aquelas que nós tiverem aqui podem ser obtidas noutros quadrantes. Mas o mais importante é que a gente esteja unificados, com um plano de ação, uma agenda comum e com a divisão de responsabilidades e prestação de contas para todos. Como resultado do encontro com os transportadores, Magala deixa uma promessa. Tudo faremos para modernizar, adequar, potenciar e organizar ou reorganizar o setor dos transportes públicos. Relativamente aos rumores da manifestação popular que ditou o encerramento de vários estabelecimentos e instituições no país, bem como a falta de transporte, o ministro entende que pode ter havido falta de comunicação e algum aproveitamento. 35 pessoas morreram na cidade de Maputo de janeiro a junho deste ano, vítimas de atropelamentos. O não uso de pontes e passadeiras e a inobservância das regras de trânsito estão na origem das mortes. Estamos na Estrada Nacional número 4. É hora de ponta. Os carros circulam a alta velocidade. O perigo está à espreita. O risco de atropelamento é iminente para o peão que não usa a ponte pedonal, como esta jovem que para na berma por alguns instantes e calcula o momento para fintar os carros na estrada. E depois circula pelo separador central sem receio nenhum. Os carros buzinam, chamam a atenção. Ainda assim, Isaltino Cangaza, jovem de 22 anos de idade, ladeado por uma mulher, não deram a mínima. Atravessaram às corridas a Estrada Nacional número 4, expostos ao perigo. Isaltino, com a cabeça carregada de trouxa de hortícolas, não pensou na sua segurança, ignorou a ponte pedonal ali existente. Mas é perigoso atravessar a estrada assim como ela está? Sim, principalmente essa hora aqui. Você sabe disso? Sim. E por que faz, Isaltino? Como eu disse, que é por causa de atraso. Eu parei ali há algum tempo, eu vi que já estou cansado para ir lá, é longe, então optei em arriscar, sim. Contornar o atraso e arriscar para ganhar o dia. Mas o que vale é que, pelo menos depois da entrevista, Isaltino usou a ponte pedonal. No cadastro da Polícia de Trânsito na cidade de Maputo,
houve registro de 55 acidentes de viação do tipo atropelamento carro-peão no primeiro semestre do ano passado. O número subiu para 76 atropelamentos de janeiro a junho deste ano e tendo causado muitas mortes. Nos fazem crer que temos maior número de sinistros ocorridos decorrentes daquilo que é o acidente tipo atropelamento. Destes acidentes, nós até temos uma redução no que tem a ver com aquilo que é o número dos óbitos, que são 35, comparado com 37, do igual temos uma redução em 2, mas é preciso compreender que, mesmo tendo esta redução, mas o comportamento está associado naquilo que tem a ver com os números que nós aqui avançamos em termos estatísticos. A Avenida de Moçambique atravessa alguns bairros na cidade de Maputo. Jorge Dimitrov é um desses bairros e aqui é a zona do Benfica, onde tem ponte pedonal, o semáforo a funcionar em pleno, incluindo agentes da Polícia de Trânsito que ficam neste local em permanência. Mas o que se verifica são peões a atravessar com o sinal verde do semáforo e alguns, diga-se, não poucos, não usam a ponte pedonal, incluindo menores de idade, na companhia de pessoas adultas. Esta é a senhora Gina Silva, precisa de chegar à outra margem da Avenida de Moçambique. Tenta atravessar a rodovia, mas depois desiste. Ela esboça um sorriso no rosto e explica em entrevista a razão que faz com que ignore a ponte pedonal. A explicação que eu posso dar, o problema é eu querer subir a ponte agora, mas como tenho um problema de joelho, não consigo bem subir a ponte. Mas é preferível, a minha preferência mesmo é de subir a ponte. Mas com o problema de joelho que tem e arriscar a vida aqui na estrada é perigoso. Claro, é perigoso realmente. Opa. Nós achamos que é mais rápido atravessar daqui, subir a ponte é difícil. Depois de sensibilizada, mesmo com a dor no joelho, a dona Gina usou a ponte e atravessou em segurança. E enquanto isso, Albazino Nhanombe, também peão, sugere endurecimento de penalizações para os que não usam as infraestruturas de atravessamento. Eu realmente gostaria que cada pessoa se estudasse sozinho, né? O que é vantajoso para o seu próprio bem. Porque não vamos trazer chamboco, já passou o tempo de chamboco, né? Sim. Claro. Se fosse possível, até porque há casos que as pessoas são algemadas aqui pela polícia, são um pouco amedrontadas, né? Embora dizem que não há violência, mas a natureza da pessoa acho que só escuta através de uma certa pressão violenta, né? O problema de atropelamentos não é novo. Novo não é também o não uso de infraestruturas de atravessamento, assim como o respeito pelos sinais de trânsito, incluindo os próprios agentes da polícia, que às vezes são ignorados. O que fazer para contornar isto? Bem, é importante que todo mundo tenha a responsabilidade naquilo que tem a ver com o atravessamento, saber que onde há uma ponte pedonal deve fazer assim o atravessamento por parte daquilo que é o local ali especificado, que é a ponte pedonal, e evitar fazer-se aquilo que é o atravessamento na via pública sem observância daquilo que é os pressupostos legais. Na verdade, há investimentos que vêm sendo feitos pelas autoridades competentes nas principais rodovias e cidades do país. Mas o que se assiste é que há ainda algumas pessoas que ignoram estas infraestruturas de segurança rodoviária e arriscam as suas vidas, que em alguns casos acabam perdê-las. O MDM diz que os subsídios de transporte de passageiros anunciados para aliviar o custo de combustíveis são mais uma manobra do governo para propiciar a corrupção. O presidente do partido, Lutero Simango, desafia o executivo a publicar uma lista nominal dos beneficiários. A subida do preço dos combustíveis e o seu impacto na vida da população ainda são tema de debate público. Na sua primeira sessão da Comissão Política Nacional, este sábado, o Movimento Democrático de Moçambique desafiou o governo a publicar os nomes dos beneficiários das compensações. Os subsídios direcionados para mitigar o custo dos combustíveis visa alimentar a teia da corrupção e o clientelismo político. Desafiamos
o governo Dia para publicar a lista nominal dos beneficiários destes subsídios. E qual será o impacto destes subsídios na vida diária das mães, das nossas tias, que usam gás doméstico para confeccionar alimentos? Segundo Lutero Simango, o executivo toma decisões sem ter em conta as preocupações dos cidadãos, o que os deixa saturados. Estas decisões ignoram a parte humana e minam um ambiente conducente a um diálogo construtivo com a sociedade. Cabe ao governo Dia fazer leitura dos momentos e mudar de atitudes. Caso contrário, o poder será exercido na praça pública. Para evitar focos de manifestações populares semelhantes a que tinham sido convocadas para a última quinta-feira, é preciso reduzir o IVA, os impostos e outras taxas na comercialização do combustível, defende o MDM. Sobre a violência armada em Cabo Delgado, o partido sugere uma reflexão sobre os caminhos a seguir para construir o Estado e garantir a segurança da população. Temos que debater e ter uma abordagem franca e aberta sobre que tipo de Estado queremos. Qual deve ser a nossa estratégia para a segurança nacional? Como conquistar a nossa dignidade moçambicana e a autoestima? A nossa visão. A formação política, com assento no Parlamento, entende igualmente que deve haver envolvimento de todos no combate ao terrorismo e promover um debate nacional. Na próxima época chuvosa, 2022 a 2023, o município de Maputo poderá continuar a enfrentar inundações urbanas devido à falta de infraestruturas e ocupação desordenada do território. Imagens como estas poderão ser vistas novamente nos próximos meses e sem ações concretas e de curto prazo da parte do Conselho Municipal da cidade de Maputo para resolver o problema. Com cerca de 300 km² de área e uma população estimada em 1.300.000 habitantes, o município de Maputo tem estado a crescer a olhos vistos e com apenas 30% de direitos de uso e aproveitamento de terra concedido aos munícipes, o que significa que há muitas residências construídas em áreas impróprias. Esta situação, segundo reconhece a própria Idilidade, está a dificultar o escoamento de água da chuva e a solução para o problema pode demorar. Não vamos fazer falsas promessas e dizer que na próxima época chuvosa não haverá inundações. Como vê, a situação neste momento é igual à que estava em janeiro ou fevereiro, quando choveu. Onde é que estão os recursos para irmos resolver? É uma grande engenharia, é preciso muita inteligência. É verdade que está a decorrer um projeto agora que já iniciou lá para os anos 2015, mas mesmo esse projeto só vai começar a ter obras no terreno em finais de 2023, início de 2024. Portanto, soluções imediatas não vão acontecer. O vereador de Ordenamento Territorial, Ambiente e Construção no Conselho Municipal da cidade de Maputo explica que a resposta aos estragos causados pelas inundações vai, em algum momento, precisar de muita coragem e sacrifícios. Enquanto este ciclo úmido prevalecer, aquilo vai ser um drama para nós. Não devemos desistir e pensar, o mal está feito, vamos perder os nossos investimentos. É preciso encontrar uma forma inteligente de resolver. E puxando um pouco a veia de engenharia, nós dizemos que a engenharia, qualquer problema tem solução. Vai ser muito doloroso, vai ser muito caro, será preciso fazer alguns sacrifícios porque a água vai precisar de encontrar o caminho para o mar e isso pode pressupor a retirada de determinadas construções, independentemente da sua qualidade, do seu valor. Como é que isto se compensa? Vamos ter que ser todos nós como coletivo a decidir. A cidade de Maputo acolheu esta semana o Seminário Municipal de Ordenamento Territorial, que juntou representantes dos municípios de Chibuto, Chimoio, Pemba e Climane, acadêmicos e parceiros para refletirem em torno da urbanização integrada dos territórios municipais do país. E da cidade de Maputo, vamos agora à província de Sofala, onde o distrito de Buzi terá em 1 ano e meio postes metálicas de energia elétrica
em substituição das de madeira que foram danificadas em 2019 pelo ciclone Idai. Para a concretização da iniciativa, que é do Gabinete de Reconstrução pós-ciclones, acaba de ser consignada a obra para a reabilitação resiliente de 65 km da linha de transmissão de energia que liga a região de Lamego, distrito de Nhamatanda, e Guaraguara, distrito do Buz, em Sofala. A reabilitação da referida linha consistirá na substituição destas torres de madeira por torres metálicas que serão suportadas em betão armado e o reforço da linha de transmissão integrado numa infraestrutura da EDM que já existe no âmbito da reconstrução pós-Idai. O que vai significar é que a qualidade da energia nesta zona vai melhorar, qualidade e fiabilidade, uma vez que não teremos as interrupções que neste momento caracterizam esta linha. Teremos uma linha mais robusta, que possa fornecer energia de forma mais permanente, sem interrupções. Para o administrador do distrito do Buz, esta intervenção irá contribuir bastante para o crescimento econômico do distrito, pois para ele energia fiável atrai investidores. Esta intervenção constitui um balão de oxigênio que vai contribuir bastante para o desenvolvimento do nosso distrito. A reabilitação dos 65 km da linha de transmissão de energia está orçada em cerca de 397 milhões de meticais e as obras estão a ser financiadas pelo Banco Africano de Desenvolvimento. A falta de comida e de armas está a comprometer as ações da força local no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. As preocupações foram apresentadas ao presidente da República na vila de Moeda. O problema de fome e a falta de armas para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado foi apresentado pelos veteranos de guerra durante a recente visita do Presidente da República ao quartel-geral das forças locais que estão a ajudar no combate ao grupo armado instalado na província há cerca de 5 anos. E também gostamos que nós também sair daqui e ir a perseguir essa guerra onde vai. Presidente, quem é o comandante-chefe? Esse camarada presidente? Sabe que nós como pessoa, sabe o que estamos a faltar para nós? Não temos tempo para cultivar. Portanto, ali não vou prolongar, não vou falar muita coisa. Assim estou a esperar sobre essas armas, estou a esperar para, de facto, encontrar-nos nós para trabalhar bem com essas armas. Não estou a cultivar, não estou a comer bem. Mas essas pessoas, como eu sou leão, esse entume, estou pronto. A apresentação das preocupações das forças locais foi testemunhada pela ministra dos combatentes e pelo secretário-geral dos veteranos de guerra de Moçambique, que comprometeram-se a resolver todos os problemas. A vossa tarefa é muito nobre, por isso, como a presidente Nhusi entendeu por bem trazer esses secretários provinciais para junto de vocês, saudar-vos e dizer o seguinte, que nós estamos juntos, tudo faremos para que, de uma vez para sempre, vamos derrotar esses terroristas. Porque nós precisamos de ficarmos em paz. Dizer aos combatentes da força local que estamos juntos, não estamos alheios às vossas dificuldades, conhecemos todas e esperamos que juntos consigamos ultrapassar este mal que nos assola. Combatente, oie! Durante a sua visita ao quartel-geral das forças locais em Moeda, Filipe Nunes reconheceu a demora na solução dos problemas que afetam os veteranos de guerra que estão a ajudar ao Estado moçambicano no combate ao terrorismo em Cabo Delgado e prometeu uma solução, mas pediu um pouco de paciência. E algumas preocupações vocês já me tinham dito. Algumas coisas estão a demorar a solução porque há burocracia, e há os que não compreendem também. Então é por isso que, não é porque não há consciência aqui, mas pelo menos aqueles jovens, daquela vez quando cheguei aqui tinha muitos jovens, e os jovens já não vejo, já saíram, não é? Já estão a ser trabalhados para vir
trabalhar aqui seriamente convosco. Para provar o seu compromisso no combate ao terrorismo, no encontro com as forças locais na vila sede de Moeda, o presidente da República explicou as razões que os levam a frequentar a província de Cabo Delgado. Quase que sempre, numa base mensal ou bimensal, eu estou aqui, ou estou em Macomia, ou estou em Anquabe, estou convosco porque na minha qualidade de comandante em chefe tenho que estar onde as forças estão. Por isso não se canse de minha vinda para aqui. Durante a visita ao quartel-geral das forças locais em Moeda, o presidente da República mostrou-se aberto a qualquer ajuda que for oferecida no combate ao terrorismo. E se houver mais outras forças, outras organizações no mundo que estão interessadas em apoiar, no mundo em Moçambique, organizações em apoiar o combate contra o terrorismo, o país vai agradecer. Mesmo associações ou sociedade civil que se organiza para apoiar os jovens que estão a combater, nós vamos agradecer. No final da sua visita, Filipe Nunes reuniu-se com membros e simpatizantes do partido Frelimo para reafirmar o seu compromisso na luta pela paz em Moçambique. Seguimos com outras notícias. Apesar da crise na Líbia, o novo embaixador daquele país em Moçambique diz que o governo se está a esforçar para realizar eleições. O diplomata falava este sábado após a sua chegada à cidade de Maputo. Desde a morte de Muammar Gaddafi há 11 anos, a Líbia vive uma instabilidade política cujo fim não está à vista. À sua chegada a Maputo, o novo embaixador, designado para Moçambique, disse, quando confrontado sobre a tensão no seu país, que o caminho para o restabelecimento da paz ainda é longo. وطبعا هذا على عين العالم كله ما يخفى شيء ولكن ليبيا إلى الأمام إن شاء الله من أفضل إلى أفضل. Apesar da intervenção da Organização das Nações Unidas, continua difícil eleger o primeiro presidente da Líbia desde a deposição e morte de Muammar Gaddafi. A este respeito, o recém-chegado diplomata líbio a Maputo diz que decorrem trabalhos para que haja eleições a curto prazo, apesar de já ter havido vários adiamentos. والله سنعمل جاهدا حكومة وشعبا على دعم الانتخابات هذه وبكل إصرار وبكل ممنونية يعني بكل حزم. Desde 2003, a Embaixada da Líbia em Moçambique não tinha um representante diplomático. As promessas de eleições na Líbia levarem-nos a uma curta pausa, mas antes fique com a informação cambial para si que nos vê pela STV. Até já. De volta ao jornal e agora com uma das notícias de destaque. Lourdes Mutola lamenta e considera triste o adiamento de provas de atletismo no Parque dos Continuadores devido à realização de um espetáculo musical. A campeã olímpica diz que nada pode fazer, pois não faz parte da Federação Moçambicana da modalidade. Tivemos uma ideia. Vive e respira atletismo, modalidade na qual projetou-se para o mundo. Sendo voz autorizada, Lourdes Mutola diz não fazer sentido que se adie uma prova por causa de um espetáculo musical, porque o Parque dos Continuadores foi concebido para responder aos interesses supremos do atletismo. É muito triste, não é, para todos nós, porque aqui temos a Verônica, né, que qualificou-se para o Mundial de Júnior, que devia estar em rodagem. Na minha opinião, até devia ter ido aos campeonatos mundiais de Oregon, né? Para poder ter uma rodagem, para poder fazer uma competição um bocadinho melhor na Colômbia. Infelizmente, está a correr aqui na estrada, estaria a correr os 1.500 na pista. Para Mutola, é preciso que haja definição de prioridades. Caso contrário, o país corre o risco de não produzir mais talentos. Mas olha, é assim, é o atletismo de Moçambique, é assim que o país prefere. Ainda assim, não pode fazer nada. Isso não depende de mim, claro. Se eu fosse talvez presidente da federação, mas não sou. É um bocadinho difícil, na realidade, a entrever nessa situação. Só posso lamentar e dizer que, olha, não está certo. Desportistas ligados ao atletismo dizem que a decisão vai prejudicar a modalidade. Estou chocado como treinador, como presidente da mesa da Assembleia da Associação da cidade de Maputo. Estou bastante chocado com isso. Será que cada vez mais Lourdes Mutola, com esse impedimento que estamos a fazer?
Eu estou desapontado, estou muito desapontado. A gestão não é benéfica para a modalidade. Como não bastasse, nós estamos fora do Parque dos Continuadores, apesar de sermos nós os fazedores da modalidade. Nós estamos colocados de fora. A pista está ocupada por coisas que não têm nada a ver com o atletismo. Por sua vez, Curto Couto apela a quem de direito para resolver o impasse. Isso é um bocado lamentável, na verdade. Se eu ainda tivesse a correr, eu tinha que me preparar aqui. E a única pista que temos é no parque e não podemos ter acesso à pista, dá pena. Os intervenientes falavam este sábado durante a realização da corrida do centenário de José Craveirinha, prova organizada pela Fundação Lourdes Mutola. E falando desta prova, Lourdes Mutola voltou a correr desta feita nas celebrações do centenário de José Craveirinha, figura que a projetou para o atletismo mundial. A prova foi organizada pela sua fundação. Lourdes Mutola voltou a cortar a meta, tal como em muitas ocasiões o fez em grandes pistas mundiais em que levou a bandeira nacional no Concerto das Nações. Mas desta vez, como noutras, tinha um sabor especial: homenagear José Craveirinha. Foi das mãos do poeta amor que Lourdes Mutola se projetou para o mundo. A corrida foi a melhor maneira que a menina de ouro encontrou para imortalizar o contributo de Craveirinha na sua vida e no atletismo. Num percurso de 5 quilômetros que passou as avenidas Samora Machel, 25 de setembro, passando pela 10 de novembro e Praça dos Trabalhadores, mais de 400 atletas juntaram-se a Lourdes para comemorarem o centenário de José Craveirinha. A ocasião era especial, por isso houve espaço para todos, desde federados, veteranos, populares, cadeirantes e triciclos. Não era para menos, pois os prêmios também eram aliciantes. Houve prêmios em valores monetários para todas as categorias. Lourdes Mutola não tem dúvidas do que José Craveirinha representa na sua carreira, sobretudo na sua vida. José Craveirinha foi tudo para mim. Foi a pessoa que me introduziu no atletismo. Foi a pessoa que tirou-me do futebol e introduziu-me no atletismo e fez-me acreditar que podia chegar mais longe. E assim fiz o meu máximo. Através dele consegui 9 títulos mundiais, 2 medalhas olímpicas e várias outras medalhas. Curto Couto também se juntou à iniciativa, pois considera que era uma causa nobre. Foi uma grande honra o convite que tive da Lourdes para participar nesta prova pelo centenário de José Craveirinha pela fundação dela. Donaldo Machava e Verônica José foram os maiores vencedores da prova. Por isso mesmo, voltaram de seus carros. Treinei muito para tal, então o resultado esperado foi esse, então foi muito bom vencer a prova. Significa muito para mim vencer essa prova, serviu de preparação para o Mundial, então sinto muito feliz por ter ganho essa prova. Lourdes Mutola garante que iniciativas de género poderão ter lugar em todos os anos, pois José Craveirinha é uma figura que não representa apenas o símbolo do atletismo, mas também uma pessoa de dimensão internacional. E agora olhamos ao futebol. Antigos jogadores dos Mambas consideram positiva a prestação da Seleção Nacional de Futebol na Taça COSAFA. Os antigos atletas entendem que é possível conquistar o 3º lugar no jogo contra o Senegal este domingo. É uma vitória, não deixa de ser uma vitória. No passado, João Chissano, Ali Hassani e Tomás Inguani estiveram envolvidos nos momentos de glória da Seleção Nacional de Futebol, os Mambas. Nos embates de quarta-feira contra os Bafana Bafana e sexta-feira contra a Namíbia, na Taça COSAFA que decorre na República da África do Sul, os antigos jogadores dos Mambas esperavam ver a seleção chegar à final da competição. João Chissano, treinador que em 2015 levou a seleção nacional à final da Taça COSAFA e perdeu diante da Namíbia por 2-0, diz que ainda é possível alcançar a medalha de bronze. Até este momento estamos com uma vitória e uma derrota. É certo que a nossa vitória foi nas grandes penalidades, mas
é uma vitória, não deixa de ser uma vitória. E agora temos as possibilidades para lutar para a medalha de bronze, que faz parte do pódio, é um lugar também prestigiante para esta seleção jovem. Ali Hassani e Tomás Inguani antevêm resultados positivos nos próximos embates dos Bambas e pedem mais atenção para os atletas e o treinador. Penso que estamos num bom caminho em termos daquilo que é a preparação da nossa seleção em futuros compromissos. É certo que era um objetivo que nós queríamos, era tentar chegar à final da COSAF e tentarmos ganhar esta competição, mas não foi possível. E peço à Federação Moçambicana de Futebol que dê todas as condições que deram aos outros treinadores estrangeiros que estiveram aqui em Moçambique. Com todo o respeito que tenho para com os treinadores estrangeiros, mas é preciso também olhar para a nossa prata da casa e dar as mesmas condições que se deu os outros que passaram por. Mas o intervalo à espreita, mas antes o tempo para amanhã, domingo. Começamos pela zona sul do país, onde se prevê céu nublado, passando a pouco nublado. Há também possibilidade de chuvas fracas na faixa costeira e neblinas ou nevoeiros matinais locais, com o vento a soprar de sueste a sudoeste, fraco a moderado. 16 graus Celsius de mínima para Maputo e 26 de máxima. Xaixai, 18 de mínima, 23 de máxima. E para Inhambane, 19 graus Celsius de mínima, 25 de máxima. Para a região centro do país, prevê-se céu nublado, sendo muito nublado na faixa costeira, onde há possibilidade de chuvas fracas localmente moderadas na faixa costeira de Sofala. Há também possibilidade de ocorrência de neblinas ou nevoeiros matinais nas terras altas do interior. O vento poderá soprar de sueste a sudoeste, fraco a moderado, soprando por vezes com rajadas. Para Beira, em Sofala, 19 graus Celsius de mínima, 24 de máxima. Em Chimoio, Manica, 11 de mínima, 21 de máxima. Climane, na Zambésia, 18 de mínima, 26 de máxima. E para Tete, também 18 de mínima e 29 de máxima. Para a região norte, prevê-se céu pouco nublado com períodos de muito nublado, possibilidade de ocorrência de neblinas ou nevoeiros matinais locais, com vento a soprar de sueste a sudoeste, fraco a moderado, soprando por vezes com rajadas locais. Há também possibilidade de ligeira subida da temperatura em Nampula. Nesta cidade prevê-se 17 graus Celsius de mínima e 27 de máxima. Para Lixinga, em Niassa, 10 graus Celsius de mínima e 19 de máxima. E por fim, Pemba, em Cabo Delgado, 18 graus Celsius de mínima, 27 de máxima. Até já. De volta ao jornal e agora para olharmos a página internacional. As autoridades judiciais espanholas pediram mais provas forenses sobre a morte de José Eduardo dos Santos, falecido a 8 de julho. Os primeiros resultados da autópsia apontaram para causas naturais. Assim, o corpo será mantido em Barcelona. Entretanto, as autoridades espanholas exigem que sejam indicados membros da família que vão receber o corpo de José Eduardo dos Santos. Ainda na atualidade de Fora de Portas, o Egito vai retirar, a partir de 15 de agosto, os seus capacetes azuis da missão multidimensional integrada das Nações Unidas para a estabilização do Mali, devido a ataques que já mataram este ano 6 militares. Os ataques do Mali mataram 7 pessoas, daí a decisão do Egito. A Rússia anunciou hoje a proibição de entrada no seu território de 384 deputados japoneses em resposta às sanções impostas pelo Japão devido à ofensiva militar na Ucrânia. A Rússia acusa os deputados japoneses de terem adotado uma posição anti-russa hostil ao expressarem, em particular, acusações infundadas contra Moscovo sobre a operação militar especial na Ucrânia. Estamos já na reta final do Jornal da Noite. O cancelamento de provas de atletismo da cidade de Maputo em detrimento de um espetáculo musical no Parque dos Continuadores é o tema que vai abrir o Noite Informativa daqui a pouco na STV Notícias. Estaremos com o treinador da modalidade, Alberto Lário, que luta para levar atletas a corridas mundiais, e também com Fernando Miguel, que é gestor desportivo.
A mais, vamos falar com o economista Eduardo das Neves sobre os últimos pronunciamentos do primeiro-ministro Adriano Maleani, que diz que o país deve aumentar a produção para ultrapassar a questão do custo elevado de vida. Vamos também falar sobre o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens da Renamo. Aquele partido apresentou ontem 36 homens que passam para a unidade de proteção de altas individualidades e ainda nesta noite informativa vamos olhar para os procedimentos e constrangimentos para a realização de manifestações pacíficas. Vamos também, lá mais para o fim, olhar para a corrupção envolvendo Polícia de Trânsito e também agentes do Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, INATRO. É tudo quanto ao Jornal da Noite. Está já convidado para a noite informativa daqui a pouco no canal STV Notícias. Boa noite e até já.